Preste atenção, pueblo. Nosotros vamos meditar em essa palavra para entender um pouco sobre a importância de la misión que tuvo nuestro Señor Jesucristo en ese mundo. Amém? Preste atenção. Evangelho de Mateus 1:18 diz: E el nascimento de Jesucristo foi como sigue: estando su madre Maria desposada com José, antes de que se consumara el matrimônio, ou seja, eles eram novios todavia, certo? Antes de que se consumara el matrimônio, se halló que havia concebido por obra del Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo estava engendrando en el ventre de Maria al Hijo de Deus. Aí disse: e José, su marido, que en ese entonces eram novios todavia, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, quiso abandoná-la em secreto. Então, é entendível, não? Maria chegou para ele e disse assim: eu estou embarazada do Espírito Santo. Então, ele não entendeu. Ele quedou em aquilo, mas como é isso? Ele não creu ao princípio. E em aquele entonces, quando isso acontecia, quando uma mulher quedava embaraçada antes do matrimônio ser consumado, então a lei dizia que ela tinha que ser apedreada hasta a morte, porque faltou com sua palavra. Então José amava muito a Maria, e apesar de saber que ela estava embaraçada e que o filho não era de ele la queria. E ele quedou confundido e pensou: e agora? Bueno, eu vou deixá-la em secreto. Ela será uma mulher abandonada, uma mulher rechazada, quedará como uma mulher que foi despreciada, mas por lo menos não morirá. Ele não queria o mal de Maria. Simplesmente ele pensou em alejar-se de ela, em separar-se de ela. Aí disse assim, versículo 20: pero mientras pensava em esto, he aqui que se lhe apareceu em sonhos um ángel del Senhor dizendo: José, hijo de quem? De David, no temas receber a Maria tu mulher, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espírito Santo. Então el ángel habló com José em sueño, e dará a luz um hijo, e lhe pondrás por nombre Jesús, porque ele salvará a su pueblo de sus pecados. O significado del nombre Jesús significa Salvador. Significa quê? Salvador. Então, a missão de Jesus foi e é salvar, assim como essa é a missão de cada servo de Deus, salvar o maior número de almas possível do inferno. Mas essas almas também têm que querer ser salvas, porque senão o esforço será em vão. Então, ele é o Salvador, e assim como no passado ele vino trazer salvação, hoje o Senhor Jesus está aqui para trazer salvação para nós também. Aí disse: todo esto sucedeu para que se cumpriera lo que el Senhor havia hablado por meio del profeta, dizendo: he aquí, la virgen concebirá e dará a luz um hijo, e le pondrán por nombre, que? Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Então, Jesus também era conhecido como Emanuel. O nome Jesus havia sido dado direto por Deus.
mas o nome Emmanuel havia sido dado por seus padres, que significa que Deus com nós. Então Jesus, ele é o Salvador, mas ele também é Deus com nós. Amém? Aí disse, presta atenção, que traduzido significa Deus com nós. E quando despertou José del sonho, hizo como el ángel del Senhor lhe havia mandado, e tomou consigo a sua mulher, e la conservou virgem, hasta que deu à luz um filho, e lhe puso por nome Jesus. Ele respeitou, ele tratou com temor, com respeito. Ele já estava casado com ela, tinha direito de ter relações íntimas com ela, mas ele esperou que ela dera à luz o filho de quem? De Deus. Ele foi respetuoso. E esse respeito é o respeito que nós devemos dar a nossa salvação. Esse temor é o temor que você tem que ter com respeito a sua salvação. Imagine que você está já em uma festa, chupando, tomando, emborrachando-se, e você muere naquele momento. Você teve temor com sua salvação? Não. Supongamos que você está vendo o que não é de ver já em internet, e de repente, em aquele momento, te dá um paro cardíaco. Você teve temor com sua salvação? Não. E aquele último momento será o momento decisivo. O Senhor Jesus disse que devemos velar dia e noite e dia. Por quê? Porque nadie sabe qual será a sua hora. Nadie sabe qual será seu momento. A hora da morte, solo Deus sabe. A hora mesmo, em alguma parte do mundo, há uma pessoa perdendo a vida. Mañana seremos nós. Então devemos ter temor com a salvação de nós. Devemos pensar em la salvação de nossa alma. Tratar com respeito nossa alma. Porque quem respeita sua alma, respeita a vontade de Deus, respeita a Deus. Porque sabe que o Senhor Jesus vino para salvar-nos. Amém? E todos nós necessitamos de salvação. E se a pessoa rechaza isso, então ela está rechazando a salvação eterna. Nós vamos participar da Santa Cena. E ao momento que você participe da Santa Cena, você vai volver para Deus. Você que um dia se apartou da casa de Deus. Você que se volveu para esse mundo. Você andava com Deus. Você andava bem. Você estava aí sendo bendecido por Deus, mas depois você se desviou, foi com as amistades, parou para escutar os incrédulos, abandonou a fé, tirou a toalha, se ensuciou com o barro desse mundo, com as coisas erradas desse mundo, e agora você se encontra aí todo, digamos assim, coberto de suciedade, de pecado. Mas se você se arrepende ao participar da Santa Cena, Deus vai quitar essa carga de você. Diga graças a Deus. E a salvação vendrá para você. Pero tem que haver em seu coração um verdadeiro arrependimento, porque senão nada é hecho. As obreiras vão atrair a Santa Cena acá adelante, já podem trazer as obreiras. Ponga-se de pé, igreja, que vamos fazer a oração. A palavra ha sido simples, pero se você entendeu a missão de Jesus. Qual é a missão de Jesus? Salvar. E Ele é Deus com nós. Su nome Jesus significa Salvador, e su segundo nome, Emmanuel, significa Deus com nós. Ou seja, se hacemos uma frase com os dois significados de los dois nomes de Jesus,
que é Jesus Emmanuel, significa Salvador Deus com nós. Ele Salvador Deus com nós. Deus quer estar com você. Amém? Mas para isso, você tem que abrir seu coração para que o Espírito Santo venha estar em sua vida.